Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aí do canal. Estamos aqui em Tordesilhas, isso mesmo, Tordesilhas. Lembra naquela época de escola que teve, que a gente estudava aula de história, aqui ó, a plaquinha aqui, ó, Tordesilhas. Tinha aquela aula de história sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado lá entre Portugal e a Espanha, se eu não me engano, que provavelmente foi a Espanha, né? Mas acho que tinha outro nome, mas não sei se era uma cidade. Enfim, Tratado de Tordesilhas é aqui, ó, a cidade. Você entra aqui, ó, pega à direita e vai para a cidade de Tordesilhas aqui na Espanha. É um pouquinho antes de Valladolid. Aqui, ó, Tordesilhas. Exatamente, onde foi assinado lá quando o Brasil, depois que foi descoberto, né, para dividir as terras lá, aí, ó, Tordesilhas. É. Pra ir na Europa também é cultura, né, gente? Pessoal, agora estamos aqui, ó, na cidade de Valladolid. Aqui do lado esquerdo, aqui, ó, é um shopping aqui. Esse aqui é um shopping, ó, de Valladolid, ó. E pra cá já é a cidade, ó. Pro lado direito aqui já é a cidade de Valladolid, ó. Já dá pra ver alguns prédios ali. A gente está indo para Vitória, né, para abastecer, para fazer também almoçar lá, né, e aqui, ó, é Valladolid, que é a cidade de Valladolid, ó, já dá para ver bastante prédios e tudo mais. Valladolid. Mas aqui à frente tem um estádio do Valladolid, estádio de futebol, cor roxa, ele é a cor roxa, dá pra ver ele, aquele, ó, José Zorrilla, é o estádio de futebol, ó. Aqui à direita. Não sei se dá pra ver bem ali, ó. Ver se eu consigo aproximar aqui. Acho que não dá pra ver, não. Não sei se dá pra ver ali, ó. Ali é o estádio do Valladolid. E é isso, passamos agora. Mas aqui à frente aqui vamos passar pela cidade de Valladolid. Depois passamos por Burgos até chegar em Vitória. Aí lá vou abastecer. Vou também almoçar, fazer um corte e já nós falamos lá. Bom, chegamos aqui em Vitória, ó, tá cheio o posto, tem que aguardar a vaguinha aqui, abastecer, colocar o AdBlue, gasóleo, né? E depois fazer um cortezinho para o almoço. E aí sim a gente vai lá pro parque, que eu pretendo dormir lá em La Benne, na França já, né, que ainda é Vitória, que é Espanha, e chegar lá em La Benne. Bom pessoal, chegamos aqui na área de La Benne, hoje vamos ficar por aqui, são 6:30 da tarde, ou da noite, né, tá acabando já o inverno, então tá chegando aí o horário de verão, né, apesar de não ser o verão ainda, mas já final de março agora, se eu não me engano, eles já fazem o horário de verão. Então os dias estão mais longos, as noites mais curtas, e é isso. Bom, vamos falar aí sobre o título do vídeo aí, as dificuldades de ser motorista aqui em Portugal e até mesmo na Europa, né? Eu acho que o primeiro de tudo, a maior dificuldade realmente é, por exemplo, a questão familiar. Por exemplo, se você nunca trabalhou com caminhão, não tem nenhum parente, nada, e vê só pelos vídeos, né, e tudo mais, e fala assim, não, eu consigo, eu aguento, não sei o quê, mas realmente você tem que combinar, por exemplo, se você for casado, se você tiver filho,
Então, realmente, você tem que conversar, você tem que botar todos os pontos, se realmente vale a pena, porque são vários dias fora de casa, a não ser que você faça o nacional e volte todos os dias, né? Mas, por exemplo, se você fizer um ibérico, você só sai na segunda, volta na sexta, às vezes no sábado. Mas se fizer um internacional, aí são semanas fora de casa. Então, de repente, por exemplo, se você não está acostumado, se você não tem essa rotina e quer estar sempre com a família, às vezes isso pode ser uma dificuldade bem grande para você que está querendo aí entrar nessa área de caminhonista, motorista de pesados aqui em Portugal e na Europa. Eu, por exemplo, quando peguei um Uber, quando o carro que eu tenho deu um problema, estava na seguradora, eu peguei um Uber saindo do trabalho e aí o Uber falou comigo, eu também tirei carta de pesados e tudo mais. Só que ele acabou não exercendo a profissão porque ele teve um filho pequeno e ele não queria ficar longe do filho dele pequeno. É uma opção dele, claro, tá certo, não tá errado. Então, são as opções que você tem que ver o que é melhor para você. Se você quer realmente isso, quer trabalhar com isso, se tem esse ponto para você pensar aí. Outra questão, por exemplo, às vezes lidar com o horário. Por exemplo, a carga horária é muito grande. Diferente para quem trabalha em fábrica, né, que, por exemplo, tem um horário para entrar e às vezes um horário para sair. A maioria das vezes tem um horário para sair, né? Você cumpre aquela carga horária. Já aqui no caminhão também, você tem que cumprir aquela carga horária, mas ela pode se tornar bem longa. Por exemplo, você pode começar de madrugada e terminar à noite. Então você não tem aquele horário certo de começar às 5 da manhã e sair às 5 da tarde, por exemplo. Não é, às vezes pode ser um pouco mais. Outra questão também, por exemplo, onde você for descarregar ou carregar. Às vezes, por exemplo, não é coberto. E aí, por exemplo, se você é igual eu sou lona, tem que abrir a lona, para mim, não, assim, tô acostumado, eu tenho uma capa de chuva e tudo mais, e é normal, mas às vezes é tomar chuva mesmo, molha a calça, molha tudo, e aí acontece, é isso mesmo, não tem para onde correr. Às vezes, por exemplo, você tem que... a lona ela agarra, então, por exemplo, ela fica lá e você tem que fazer um pouco mais de força, que não é um problema, mas se você às vezes tem alguma dificuldade com relação a isso, pode ser um problema. Agora, por exemplo, porta-carros, por exemplo, a dificuldade é você tem que ter bastante cuidado, porque para tirar os carros e colocar os carros na cegonha ali, se você tiver um arranhão, você paga, acho que 150 euros, eu não me lembro agora, mas é mais ou menos isso. E o frigorífico, às vezes, por exemplo, quando você for dormir, se ele ficar ligado, fica aquele barulho, né, aqui no seu ouvido, mas às vezes acostuma, então, às vezes o início, a dificuldade seja essa. Com relação também a outra dificuldade, não ter horário, por exemplo, para você comer, ou, por exemplo, ter que tomar banho, né? Fazer aquela higiene pessoal. Às vezes você tem que escolher o que você prefere, comer ou fazer a higiene pessoal, no caso tomar um banho. Porque às vezes você está na correria e você tem que chegar no local para parar, para descansar, e às vezes esse local não tem uma ducha. E aí, por exemplo, tem gente que adapta o chuveiro atrás da cabine, coloca uma mangueira ali com água e toma banho e sem problema nenhum. Mas às vezes pode estar frio. E aí você vai lá fora, aquele vento frio, 5 graus, às vezes negativo. E é isso, tem que se virar. Então, tudo isso tem uma dificuldade. Outro exemplo também, que eu até estava vendo um vídeo, de uma motorista, uma mulher, ela esperou os filhos dela crescerem um pouco mais, já que o marido dela também é motorista de caminhão. Então eles esperaram os filhos dele pegarem uma certa idade para poder entrar nos caminhões. Hoje, por exemplo, ela já trabalha com isso, só que os filhos dela já vai fazer 18 anos, então ela esperou chegar na adolescência ali, mais ou menos com
13, 14 anos para poder entrar nos caminhões. E enquanto isso eu ficava só o marido dela, mas o marido dela sempre longe de casa aí algumas semanas. Outras dificuldades que podem aparecer aí, por exemplo, é você colocar rota, às vezes você não conhece o local onde tem que parar, onde tem que entrar, às vezes, por exemplo, não é proibido passar caminhões, aí você pode tomar multa. Claro, quem é experiente, quem está há anos nisso, não é nenhum problema. No caso, a dificuldade é para quem está começando nessa profissão. Então, foi o que eu senti. As dificuldades que eu senti foram essas. Claro, tem outras dificuldades, mas nada assim que não seja resolvido, né? Não se dê um jeito. Às vezes entrar em locais que não é para entrar caminhões, aí tem um túnel, né, um viaduto que não é a altura, aí você tem que voltar marcha atrás. Isso nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com outros colegas. Então, tudo isso vai gerando uma dificuldade. Não é simplesmente você chegar, o que muita gente coloca, não é simplesmente você chegar e só conduzir. Não é só conduzir e parar no local e descarregar, não. A carga não entra sozinha e tudo mais. Então, tem sim suas dificuldades, é sim um trabalho e eu não estou reclamando nisso. Na verdade, não é uma reclamação. É apenas dificuldades, assim como todo trabalho tem. Por exemplo, tem gente que não se adapta a dormir aqui, por exemplo, na cabine. Fala assim, como é que é dormir numa caixinha? Eu nunca tive problema para dormir em locais, mesmo, por exemplo, não sendo no trabalho. Por exemplo, às vezes fui para a casa de amigos ou de parentes e, por exemplo, só tem uma sala, é apertadinho. Nunca foi problema para mim. Mas tem gente que acha ruim, é uma caixinha de lata, que não sei o quê. Nunca foi problema para mim isso, mas às vezes pode ser uma dificuldade da pessoa, às vezes não consegue dormir na sua própria cama, é uma dificuldade. Às vezes não se adapta a trabalhos em duplas, que acontece, por exemplo, na Prima Frio, a maioria das vezes, né? Então não se adapta porque não se dá bem, então isso pode ser uma dificuldade também. E várias outras coisas. Bom, então é isso, para o vídeo não ficar tão longo assim, tão chato, né? Já que é apenas um relato meu, que são as dificuldades que eu vejo muita gente falando das dificuldades, que às vezes o pessoal fala, só é fácil, é fácil, é fácil. Não é fácil. Fácil não é e nunca será fácil. Então, para mostrar para vocês que tem sim as suas dificuldades, é um trabalho como qualquer outro, que tem suas dificuldades, que tem os seus pormenores, né, vamos assim dizer. Então, não vá achando que é mil maravilhas e nada disso, tá bom? Então, se eu deixei de falar alguma coisa, se você tem uma experiência, acha que é alguma dificuldade aí, fala aí nos comentários, deixa aí que às vezes é até interessante para outros verem também que tem umas outras dificuldades que eu acabei esquecendo de mencionar também, né? Tá bom? E aí, deixa aquele like, compartilha aí com alguém que você vê que quer se tornar aí motorista, trabalhar com pesados aqui na Europa, aqui em Portugal. E é isso, gente. Então, vou descansar agora e amanhã temos mais aí, vamos fazer... Amanhã eu tenho mais 3 descargas para fazer. Tá bom, gente? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.